Olá, eu me chamo Elizabeth e sou de Goiânia. Vou contar um relato assustador que aconteceu com meu pai há uns 10 anos atrás. Ele é um fazendeiro de uma das fazendas aqui de Goiânia. Pois bem, vamos ao relato. Há uns 10 anos atrás, meu pai contratou um funcionário que só deu trabalho, só deu dor de cabeça. E no final foi pior ainda. Ele era aquele tipo de funcionário que brigava por tudo, e tudo que meu pai tentava fazer às vezes para ajudar ele, ainda ele reclamava. Fazia a cabeça dos outros funcionários para não fazer o serviço. Era aquele tipo de pessoa que gostava de uma contenda, de arrumar confusão entre eles mesmos. Pois bem, os meses foram passando e meu pai estava com dó de mandar ele embora, porque ele falava que tinha filhos pequenos e passava necessidade. Mas teve um certo dia que ele passou do limite. Ele tomou umas pingas lá e acabou discutindo com os 2 funcionários mais antigos da fazenda. E ele não aparentava assim ser um homem forte, mas ele começou a brigar com esses 2. Teve que vir mais 4 para cima dele e não deram conta. Ele batia naqueles homens com facilidade muito grande. A gente até achava que ele sabia lutar algum tipo de luta. Meu pai, vendo aquilo, ele pegou e mandou ele embora. E ainda teve o coração bom, pagou os acertos tudo certinho. Não mandou por justa causa. E aquele homem começou a ameaçar meu pai. Falou que ele ficasse esperto, que uma hora mais cedo ou mais tarde ele pagaria por ter mandado ele embora. Meu pai falou que tudo bem. Passou-se umas 2 semanas. Meu pai tinha que ir na cidade. Resolveu umas coisas da fazenda. E nesse dia ele acabou perdendo o horário. Ele teria que voltar lá por volta de umas 10 horas da noite. E quando ele chegou no meio da estradinha que dá acesso à fazenda, ele percebeu que tinha um homem parado ali, imóvel, no meio da estradinha. E ele foi chegando mais perto. Ele pôde perceber que era aquele funcionário. Só que ele estava muito estranho, ele não estava igual as feições humanas normal. Quando meu pai deu luz alta assim, ele percebeu que aquele homem estava com uma espécie de focinho igual de cachorro crescendo no seu rosto. Estava ficando todo deformado. E dava para perceber que o seu corpo ficava como se estivesse se mexendo por dentro. Na verdade, acho que eram seus ossos se quebrando. Mas o incrível é que ele não demonstrava dor nem nada, só aquela cara de ódio olhando diretamente pro meu pai. E ali meu pai foi ficando com medo muito grande e não sabia se voltava para a cidade ou se acelerava para ver se ele saía do meio. Em questão de uns 2 minutos, aquele homem foi ficando assim, de 4 pés que nem um animal, e foi se transformando numa espécie de cachorro gigante. Ali meu pai já teve noção que aquele homem estava se transformando em algum tipo de criatura, que seja um lobisomem ou sei lá o que fosse. Meu pai pegou a caminhonete e saiu com tudo acelerando. E só quando já estava quase encostando nele, que ele pulou pro lado ali e começou a correr atrás da caminhonete do meu pai. Quando meu pai foi chegando ali perto da fazenda, ele já vinha buzinando. E todos já entenderam que ele estava precisando de alguma coisa para ele estar buzinando tanto. Então os 3, 4 funcionários ali já saíram para olhar e perceberam que aquela criatura estava vindo atrás da caminhonete. E todos gritaram para pegar alguma coisa para ajudar meu pai. Então eles pegaram ali a espingarda que tinha naquela fazenda e começaram a atirar em direção àquela criatura. Outros foram com madeira para cima dele. E ele começou a atacar todo mundo. Só quando um dos funcionários acertou uns 3 tiros nele, que ele realmente sentiu dor, que ele começou a dar uns uivos horrível e se contorcendo, que ele resolveu sair dali e voltou naquela estrada correndo que a poeira subia. Ali meu pai já sabia que era... Sabia não, já tinha certeza porque ele viu aquele homem se transformando. E ele falou a história para os funcionários falou para ele tomar cuidado daqui para frente. Eu lembro que pelo menos quase um ano meu pai deixou uns 3, 4 seguranças tudo armado ali na fazenda. Mas nada mais aconteceu. Graças a Deus aquele homem deixou meu pai em paz
ou sei lá se teve um fim virado lobisomem. Espero que vocês tenham gostado do relato. Meu pai conta até hoje que foi uma noite que ele não deseja pra ninguém. Ver essa criatura se transformando assim bem na frente, acho que até o homem mais corajoso treme na base. Boa noite e até o próximo relato. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Luan e sou de Mato Grosso do Sul. Hoje já sou um senhor de 73 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha por volta de uns 20 anos, quando era um rapaz bem novo. Pois bem, vamos ao relato. Nessa época, meu avô, finado avô, estava precisando que eu fosse lá na casinha dele no sítio para ajudar ele nos afazeres lá. Que ele estava meio adoentado, não estava aguentando lidar ali com os animais, limpar ao redor da casinha dele, essas coisas. E como eu sempre fui muito apegado com meu finado avô, eu não disse não. Falei, eu vou sim. O combinado era de eu passar pelo menos umas 2 semanas com eles lá. E assim eu fiz. Na primeira semana eu já deixei tudo organizado. Então outra semana ia ficar toda de boa. E ali papo vai, papo vem com meus avós, falei assim, olha, como a semana que vem eu vou estar de boa, eu vou aproveitar e vou curtir alguma coisa na cidade. E eu lembro que meu avô falou, olha meu neto, você pode ir, mas tenha muito cuidado nessas estradas. Eu já vi de tudo nessa estradinha que sai até na cidade, já vi de tudo nessa vida. Desde o lobisomem à mula sem cabeça. E sem contar as assombrações que atacam as pessoas do nada. Espírito ruim. Eu falei que ele não se preocupasse porque eu nunca tive medo dessas coisas. Eu achava que não tinha. Até aquela noite terrível. Eu lembro perfeitamente que era uma sexta-feira. E ali eu já tinha combinado com meus amigos de ir pra cidade curtir, ficar na praça, curtir alguma festinha, ou até ir atrás de alguma menina. Mas naquela época não era que nem hoje, que as coisas é tudo desenvolvida, você vai na cidade é tudo bonito, tecnologia. Antigamente não, era um barraquinho aqui, um barraquinho ali, e uma praçazinha muito simples. Ainda era aquela época de você mandar recadinho por carta. Mas sempre tinha aqueles rabos de saia que ficavam ali nas praças. Pois bem, meu avô falou que não era para me voltar muito tarde. Eu falei, beleza. Por volta de umas 10 horas, eu resolvi voltar porque eu respeitava muito meu finado avô. Então, chamei meus amigos para vir embora. Só que se dizia ser amigo, na verdade não era muito confiável. Começaram a me zoar e falaram que eu era netinho mandado por avô, que eles não iam embora tão cedo. Eu falei, então vocês ficam aí. E como meu avô não tinha bicicleta, não tinha cavalo, não tinha nada, eu teria que voltar a pé. Uns 3 quilômetros. Acreditem, não sei porquê. Olha que eu não acreditava em nada dessas coisas. Quando eu saí daquela pracinha para ir para casa do meu avô, já me deu uma sensação ruim. Parece que algo ia acontecer comigo naquela estrada. Mas eu falei que Deus me proteja. E fui. Andei bem rápido, apressei o passo. Faltava ali pouca coisa, acho que nem 1 quilômetro direito para chegar na casa do meu finado avô. Eu percebi que vindo lá debaixo da casa do meu avô, assim, já bem de longe mesmo, uma tocha de fogo correndo assim, flutuando no ar, e eu fiquei abismado com aquilo. Falei, como que isso pode acontecer? Uma tocha de fogo flutuando. Só que quando passou em frente à casinha do meu avô, que tinha a claridade ali da casa, daquela lâmpada, nessa época já tinha energia naquelas casinhas, uma lâmpadazinha lá fora que ele deixava aceso, só em casos assim quando eu tava lá, porque quando tava só eles dois, eles apagavam cedo.
Eu sei que quando passou em frente à casa, eu pude perceber o que era. Era um enorme cavalo, correndo na direção de onde eu estava, com a tocha de fogo na cabeça e fazendo uns barulhos horríveis. Como eu percebi que aquela criatura não tinha me visto, eu peguei e corri para dentro do mato e fiquei atrás de umas moitas de mato, me tremendo todo. Ali eu comecei a acreditar no sobrenatural. Aquela criatura passou correndo a uma velocidade muito grande na estrada que eu tinha acabado de passar. Subiu em direção à cidade, em direção à praça. E eu fiquei pensando assim, ainda foi tão bom que eu fiquei pensando nos meus amigos que estavam lá. Ex-amigos, digamos assim, porque depois do vacilo que eles deram, eu não queria mais nem saber. Então eu corri em direção à casa do meu avô. Quando eu cheguei lá, ele já estava na porta, já preocupado, me esperando. Ele falou que tinha escutado. Assim que eu entrei para dentro da casa, ele foi me falar que não era a primeira vez que ele tinha visto aquele animal correndo por ali. E ele sabia que era tão temido mula sem cabeça, que até ele, que já era um senhor, ele temia aquilo. Depois daquela noite, eu fiquei o restante da outra semana ali com meus avós fazendo companhia. Não tive mais coragem de sair à noite. E só saí uma noite lá, porque na época tinha um amigo do meu avô, que ele tinha aquelas caminhonetes antigas. E a gente foi dar uma volta na cidade, mas logo ele me trouxe até em casa. Mas fora isso, eu não tinha coragem de sair naquelas estradas. Até os dias de hoje, os sítios são muito famosos por essas coisas sobrenaturais. Boa noite.